E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra fazer algo bem diferente. Vocês veem, hoje eu decidi até ficar em pé. Inclusive, eu acho que eu vou começar a fazer meus vídeos em pé, porque fica até melhor do que pegar, às vezes pega a minha cama, pega o computador, fica meio estranho. Mas ficou legal. Aí fico desse lado aqui, ó, tem uns livros aqui, qualquer coisa bota alguma coisinha aqui, ó. Vou botar alguma coisinha aqui, ó. Tá vendo? Alguma coisa tá acontecendo aqui. Enfim, espero que vocês estejam bem nessa semana de vocês. Hoje, pra mim, é segunda-feira, mas eu espero que esse vídeo esteja saindo no sábado. Eu tô aqui pra contar pra vocês um pouco do meu testemunho. Quando eu fiz alguns vídeos do Respondendo Respostas, muitas vezes as pessoas mandam pra mim: ah, conta a sua história, como é que você chegou na igreja, o que aconteceu pra você ter chegado na igreja, seu testemunho, não sei o quê. Então eu tô aqui pra contar um pouco pra vocês sobre isso, porque é um assunto que me deixa muito feliz. Eu amo descobrir sobre o testemunho das pessoas, e a melhor parte do podcast, quando eu escuto o podcast das pessoas, é quando elas perguntam: isso é o testemunho, irmão? E eu fico muito feliz com isso. Então, vou agora contar um pouco pra vocês o que... Bom, eu só tenho 18 anos, então não tem muito assim o que contar. E talvez vocês se surpreendam... Enfim, vocês vão se surpreender no vídeo, e graças a Deus, porque Deus faz muita coisa boa com quem é pequeno. Então, glória a Deus. Vamos que vamos. Desde 2012, quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe vai na igreja e algum tempo depois a minha família toda começou a ir na igreja. E eu vou na igreja junto com a minha mãe e tudo mais. A gente ia pra célula, a gente ia pro culto, mas eu crescendo na igreja, eu nunca fui tão próximo assim, amigaço de Deus. Foi mais não porque eu não gostava de Deus, não porque eu tinha problema com Deus, eu nunca tive problema nenhum com Deus. Na verdade, eu sempre gostei muito de Deus, sempre achei ele muito bacana. Então eu nunca tive nenhum problema com Deus, mas eu só não tinha aquele negócio de romper a barreira, sabe? Eu não sabia o que era estar do outro lado da barreira, então eu tava sempre no meu suave aqui. Eu ia na igreja todo domingo, depois de um tempo eu passei na igreja também na célula de jovens, não só na célula dos adultos, e as coisas começaram a ficar legais, eu tinha uns amiguinhos e tudo mais. E é isso aí. Por muitos anos foi assim, por muitos anos eu vivi pecando e eu não sabia nem que era pecado, porque eu não lia a Bíblia. Pra mim, o que eu precisava fazer, o mínimo, era orar antes de dormir. Eu acho que eu peguei essa mania de orar, não mania, né? Graças a Deus não é mania, né? De orar antes de dormir, acho que foi lá pra 2018, tipo, anos e anos depois de eu ter entrado na igreja. Porque antes, o máximo que eu fazia era não falar palavrão, porque papai e mamãe não gostava, e guardar algumas outras coisas que, tipo, que eram claramente pecado, e aí, tipo, eu guardava isso no meu coração, mas, tipo, desde, tipo, 12, 13 anos, eu nunca tive essa proximidade tão firme, assim, com Jesus, quanto eu tenho hoje em dia. Mas Jesus tocou muito no meu coração através dos meus amigos. Isso é muito bom. Por isso que a Bíblia fala tanto para você ter amigos que são cristãos, amigos que seguem a mesma coisa que você, amigos que são lá para te dar suporte. É claro que a gente tem que ter amigos que são do mundo também, porque se a gente não tiver, quem que a gente vai evangelizar? Mas ainda assim é muito importante a gente ter amigos que seguem a Cristo, que podem te dar um conselho, que podem te discipular, que podem te ajudar. E até hoje eu tenho amigos que são assim pra mim, e na época foi muito bom eu ter. A história que eu conto pra todo mundo, que todo mundo que é próximo de mim, a maioria das pessoas conhecem, é a que aconteceu em 2020. 8 anos depois de eu ter entrado na igreja, eu tinha 15 anos, eu tava passando por uma fase muito maluca, tipo, eu tinha acabado de passar a pandemia, isso foi 2020, não passado, mas tipo, a igreja tava voltando e tudo mais, foi no final do ano, dezembro isso. As coisas estavam acontecendo um pouco mais devagar e tudo mais, eu nunca tive um encontro muito próximo com Deus. No começo do ano eu comprei a Bíblia, assim, eu comprei uma Bíblia nova, inclusive essa Bíblia que eu tenho aqui. A bichinha, ela era toda bonitinha na época, hoje em dia ela é toda... Ai, tadinha. Mas na época ela era bem bonitinha. Eu comprei uma Bíblia do Descende, porque eu achava a Bíblia do Descende muito linda. E os meus amigos já estavam começando a se aproximar mais de Deus, quebrando essa barreira e ultrapassando os limites, porque eles estavam tendo encontros com Jesus, e eu nunca tive isso, eu nunca entendi, mas eu já tive experiências com Jesus, eu pegava às vezes a palavra da oferta, eu cheguei a fazer alguma palavra da célula ou outra, fazer alguma apariçãozinha, e isso era legal, era divertido, eu conheci algumas coisas poucas da Bíblia, mas em 2020 eu decidi bater o pé e começar a fazer, começar um pouco a mergulhar mais. Eu comprei uma Bíblia em março de 2020, eu acho, pra começar a falar, para começar a ler a palavra de Jesus, porque isso parecia muito legal. Eu falei, não, vou ler 3 capítulos por dia, que é o plano, e aí eu vou ler a Bíblia toda em um ano e vai ficar da hora, eu vou ser inteligentão de Bíblia. Essa era a minha meta, era eu entender da Bíblia. E não justamente pra eu ter encontro com Jesus, mas porque parecia ser legal entender da Bíblia. E aí eu queria entender da Bíblia. Então todo dia antes de dormir eu lia 3 capítulos, que é o plano que tem até hoje na minha Bíblia. Só que eu lia naquela força de tipo, eu tenho que dormir, tenho que ler. Então eu deixava pra última coisa pra fazer no dia porque eu tinha muita preguiça.
E era horrível isso, porque, tipo, eu tava basicamente só, cumprindo mais uma tarefa. E por muito tempo foi isso, foi acho que durante uns 3 meses, não foi uns 3 meses, porque eu não cheguei a ler muita coisa. Eu cheguei a ler Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e quase cheguei a ler Deuteronômios. Eu acho que eu comecei a ler Deuteronômios. E eu parei porque eu tava cansado, eu não queria mais ler. Mas até que no final do ano eu tive um grande encontro com Jesus de uma forma muito linda. Que foi basicamente algo muito puro, entende? Uma amiga minha, ela tinha acabado de ter o próprio encontro dela com Jesus. Ela vem de uma história muito parecida, onde ela cresceu na igreja, mas ela nunca tinha tido encontrado Jesus verdadeiramente. E quando ela finalmente encontrou, ela queria contar pra todo mundo sobre. E aí eu fui uma dessas pessoas que ela contou sobre. Quando eu ouvi ela falando com tanto amor sobre Jesus, em um momento que não era nem pregação, não era célula, não era culto, não era nada. A gente tava reunido em amigos, só trocando ideia, tá ligado? E ela contou pra mim sobre Jesus com um coração tão aberto. E com uma pessoa que era próxima de mim, que eu gostava dela como amiga e tudo mais. Eu fiquei com os olhos abertos. Falei, nossa, Jesus, né? Jesus existe. Ela me indicou um vídeo que eu vou, se eu achar, eu vou botar no link da descrição. Mas é fácil de achar, é o Tudo ou Nada, que é do Theo, é o testemunho do Theo Hayashi. E me impactou bastante. Eu ouvi aquilo e eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso transformar. E ali começou uma nova atmosfera. E, nossa, eu fico muito feliz de falar sobre isso, porque é muito belo como Deus bota as pessoas da nossa frente pra poder usar, pra poder estar com a gente. E eu comecei a ir numa jornada cada vez mais próxima de Jesus. No ano seguinte, eu tava cada vez mais profundo em Deus, tentando mergulhar mais, tentando conseguir conciliar um devocional, tentando fazer um devocional todos os dias, tentando voltar a ler a Bíblia, fazendo as minhas orações todos os dias. Às vezes eu fazia um jejum, às vezes eu fazia alguma coisa ou outra, mas foi em outubro de 2021 que eu fui no encontro com Deus. Você que é numa igreja de funções em células, sabe que é um encontro. É basicamente um retiro onde eu entreguei o máximo do meu coração pra Deus e eu tava buscando mergulhar, nadar as braçadas, porque era muito importante pra mim que desse certo, que eu achasse tudo, porque eu falei, se for pra ir pra Jesus, eu vou ir com o máximo que eu tenho, eu vou mergulhar com tudo que eu tenho e eu vou sem querer saber de mais nada. E aí eu fui no maior só quero a ti e nada mais, e funcionou tão maravilhosamente que eu encontrei a Jesus tanto assim, porque Jesus quer aqueles que adoram em espírito e em verdade, ele dizia. Que é aqueles que querem realmente adorar a Deus sem que nada mais importe. E mesmo que eles não entendam, ou mesmo que as motivações deles sejam estranhas, no meio do caminho Jesus conserta a gente. No meio do caminho Jesus vai arrumando e lapidando cada uma das pontas, tirando as arestas, para que a gente possa andar em santidade, andar bonitinho. E depois do encontro teve uma conferência onde a gente foi organizado pelos jovens, ministrado pelos jovens, tudo feito. E eu comecei um jejum muito forte. Um jejum, eu não lembro nem do que foi o jejum, mas um jejum muito forte, em busca de batalha, em busca de força, em busca de tá firme. A conferência foi uma bênção. Eu ministrei a palavra da oferta também, e se você quiser ver um pouco da palavra da oferta, eu acho que tem no Instagram, se você quiser pesquisar, @KevinPGomes lá no Instagram. Tem algumas ministrações minhas, deve ter alguma ministração lá pra baixo. Se não for da oferta dessa conferência, talvez eu tenha alguns vídeos, eu posso compartilhar com vocês depois. Isso me fez ficar tão happy, tão feliz, tão alegre, que eu queria mais, entendeu? E 2022 foi ainda mais bênção, mas também ainda mais dificuldade. Em 2022 eu encontrei muitos problemas na minha própria vida pessoal. 2022 foi o último ano do ensino médio, onde eu enfrentei muitos problemas com muitas pessoas e tive uma disputa muito grande entre o caráter de Cristo e o meu próprio caráter dentro do meu próprio corpo, porque eu precisava escolher entre o mundo e a vida e o reino dos céus, né? Porque não funcionava eu agir da forma como eu agia ou eu ser quem eu era, dizendo ser um cristão. Era como se eu estivesse na igreja, mas não fosse a igreja. Porque apesar de tudo que eu já tinha vivido, eu sempre reclamava, eu sempre falava, Jesus, mas eu vivi tanta coisa maravilhosa, por que eu não vivo isso hoje? E foi por perceber isso que eu queria mergulhar ainda mais. Comecei a botar no meu dia que eu ia fazer o devocional todos os dias, e eu continuei fazendo devocional todos os dias, um atrás do outro, porque eu sabia que isso tinha algo nisso, mas era muito difícil manter. No final do ano teve mais uma vez a conferência, e mais uma vez eu entreguei o máximo do meu coração, a um ponto onde eu queria só mergulhar. Eu não ministrei, eu não fui líder de nada, eu apenas abri o evento com uma palavra de abertura, uma palavra de ânimo. E aquela noite
foi majestosa, bem como a outra noite do dia seguinte da conferência. E eu cada vez mais maluco de Espírito Santo, eu queria mais e mais e mais. Até que chegou a virada do ano, belíssimo 2023. Eu tenho isso na minha cabeça muito forte, de que Deus tem derramado algo sobre o ano de 2023 que é maluco. É um nível tão poderoso e forte de batalha que você não tem noção que eu tô enfrentando, mas ao mesmo tempo é um tanto nível de bênção do Senhor. O meu pastor uma vez me disse que com maior você vê a Deus, você tem experiências com o Espírito Santo, maior é o ataque do diabo contra a gente, do inimigo contra a gente. Isso é a mais absurda da verdade. Porque eu tenho visto isso claramente na minha frente. O nível de batalha que eu já enfrentei, o nível de dificuldade que já passou pela minha frente. E ainda assim, eu tô vendo tanta glória de Jesus que é embaçado. Em 2023 eu finalmente consegui colocar as coisas onde deveriam estar. Eu comecei a fazer um jejum atrás do outro lá no começo do ano, em janeiro, fevereiro e março. Porque eu queria mais do Senhor. Eu sabia que tinha algo mais para ser acessado. E foi em fevereiro que eu senti que eu realmente me converti de uma forma diferente, entende? Porque eu vivia uma vida com o Espírito Santo. Eu fazia o meu devocional, eu tinha Jesus e a Deus, mas eles não estavam em primeiro lugar. Havia atmosferas do demônio que estavam no meu coração e eu nem sabia. Acampamentos do diabo que estavam na minha cabeça que eu nem conhecia. E foi isso que Deus revelou pra mim. Deus deu praticamente um peteleco na minha cabeça, assim, irmão, levanta! Levanta sua guarda que você tá em luta. E aí foi que eu percebi o Espírito Santo agindo de uma forma tão maravilhosa. E ali, eu digo que ali, verdadeiramente, eu me apaixonei por Jesus. E eu comecei a perseguir a sua glória. E foi de um nível onde eu fazia um devocional de manhã, eu lia a Bíblia de tarde, e eu fazia outro devocional de noite, que era tipo a minha oração de jejum, que eu tava em jejum. Era eu e Deus o tempo todo, o dia inteiro, e livro pra cá, e Bíblia pra lá. E, meu Deus, foi um tempo muito lindo. E aos poucos Deus foi mostrando pra mim, é isso aqui que eu quero que você viva. É dessa forma, é com fome, é querendo mais. E todo dia eu pedia mais a Jesus. Em oração eu desejava mais, e orava por mais fome. E foi aí que eu percebi que as minhas antigas orações pedindo mais de Jesus, mais fome, só foram atendidas anos e anos depois, quando ele finalmente me botou no propósito. Finalmente me botou no lugar onde eu deveria estar e onde eu nunca deveria ter saído. E um mês após o outro eu fui vivendo uma batalha pior que a outra. Coisas tão terríveis aconteceram comigo, você não tem noção. Mas um dia após o outro, Deus foi me mostrando a sua beleza, a sua graça. E eu troquei o que eu queria falar no canal do YouTube, porque eu não aguentava mais, eu queria explicitar isso do meu coração, falar, pregar, e é isso aí. Porque o que a gente tem, a gente pode fazer, a gente faz. Porque o que a gente foi mandado pra fazer é pregar o evangelho. Você pode falar, nossa, mas você é tão novo na fé pra estar falando. Irmão, tem que falar, não tem o que fazer. Se ele falou pra fazer, vamos fazer. E é isso que eu quero fazer. Eu não li a Bíblia inteira ainda. Na real, falta pelo menos uns 30 livros da Bíblia que eu não li, mas eu tô lendo. E faz parte. Então, acima da gente julgar um ao outro, é muito bom a gente abraçar um ao outro. E é muito belo e maravilhoso como Deus ainda tá cuidando da minha vida. E eu sei que coisas que eu tô vivendo hoje vão ser testemunhos pro futuro. E que provavelmente eu vou precisar fazer outro vídeo desse pra contar histórias com mais detalhes pra vocês no futuro. Mas por agora, esse é o meu testemunho, essa é a forma como eu encontrei a Jesus, essa é a forma como o Senhor me encontrou. E hoje eu sou apaixonado por Ele, eu sou apaixonado por orar, eu sou apaixonado por perseguir a sua glória, eu sou apaixonado por ver vídeos das pessoas dando testemunhos, por ver um vídeo do Luca Martini evangelizando e eu ficar, nossa, é isso que eu quero, por ver um vídeo do Israel pregando ou fazendo menção ao amor que ele tem pela família e pelas pessoas, eu falo, nossa, é isso que eu quero ir pelas nações, eu quero ter Jesus cada vez mais profundo no meu coração, e é isso que eu tô procurando, eu sou caçador da glória de Jesus, eu sou caçador de Jesus. Então eu espero que você tenha amado esse vídeo, que você isso bata no seu coração de querer aceitar Jesus se você ainda não tem Jesus no seu coração. Se você se sentiu tocado por esse vídeo, eu peço que você deixe um comentário aqui falando a coisa que mais te tocou, para que vocês possam conversar e trocar experiências, porque trocar experiências é muito bom. Espero que você vá lá no Instagram para dar uma conversada comigo, ou para ver o post que eu te falei sobre eu pregando. Se não, você pode se inscrever aqui no canal, que eu lanço vídeos semanais aqui toda vez, falando um pouco sobre a minha história, falando um pouco sobre a palavra que Jesus desce para mim todos os dias, falando sobre isso que é viver a vida de Jesus Cristo, viver a vida que Ele queria que vivêssemos. Então, ó, um beijo para você e até
a próxima. Tchau!